Olá pessoal, vamos para a 17ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o centro de massa, né? A gente vai definir o centro de massa de um determinado sistema. Só recapitulando, na aula passada aqui a gente viu o exemplo, né, do foguete, então a gente utilizou a conservação do momento para encontrar a velocidade de um foguete com massa variável, né? E agora a gente vai passar para esse tópico aqui que é sobre o centro de massa de um sistema. Então, o centro de massa ele é definido da seguinte forma. Vamos pensar então num sistema composto por n partículas. Então, eu tenho n partículas pontuais e eu quero definir o centro de massa desse sistema. O centro de massa desse sistema ele vai ser dado por um R, então esse R é o vetor da posição do centro de massa. Ele vai ser definido como sendo 1 sobre m, que é a massa total, ou seja, a soma de todas as massas das n partículas, vezes um somatório, que eu vou chamar de um índice alfa variando de 1 a n, né, que é o número de partículas, n partículas, um somatório de m alfa R alfa, sendo aqui esse R alfa a posição da partícula, da alfa partícula, e esse M alfa a massa da alfa partícula. Isso daqui a gente pode abrir esse somatório e basicamente isso fica escrito dessa forma daqui, 1 sobre a massa total, que nos multiplica quem? A massa da partícula 1 vezes a posição da partícula 1. Aqui a gente vai ter então, isso daqui é um vetor, né? Tomar cuidado, mais assim sucessivamente, até a massa da enésima partícula vezes a posição da enésima partícula. Então, o somatório dessa multiplicação da massa vezes a posição da partícula, dividido pela massa total do sistema. E essa massa total do sistema, né? Então, sendo esse m, um somatório em alfa, né? O alfa varrendo de 1 a n, de cada massa das partículas, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, a gente tem um sistema com várias partículas, né? Composto dessa forma. E aqui a partícula 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Várias partículas aqui. Então, a gente tem esse sistema e essa definição do centro de massa. Note que essa expressão aqui para o centro de massa, ela é uma expressão, eu vou sublinhar aqui, né? Então, essa expressão aqui, ela é uma equação vetorial, né? Ela é uma expressão vetorial. Então, eu vou colocar aqui vetorial. Por quê? Porque a gente está dando, olha, a posição do centro de massa, que é um vetor, que a gente vai estar pensando aqui em 3 dimensões, né? Então, ela vai ser um vetor com 3 componentes, ela vai ser igual, então, essa soma dessa multiplicação com esse R aqui, a posição de cada partícula, que também é um vetor tridimensional. Então, a gente tem isso daqui. A gente pode separar isso em componentes, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que a posição, né, o valor do eixo x do centro de massa, ele vai ser 1 sobre m, um somatório de m vezes x alfa, a posição x de cada partícula, e da mesma forma para o y, né? Então, ele vai ser 1 sobre m, somatório em m alfa, aqui a gente tem o alfa, né? Isso aqui é um somatório em alfa, eu vou omitir, né, alfa indo de 1 a n, a gente já está supondo isso aqui em cima, né? Então, eu não preciso ficar escrevendo isso toda hora, só omitir aqui, vezes a posição y de cada partícula, e da mesma forma para o z. Então, a posição z, né, isso daqui, posição z do centro de massa, vai ser então esse somatório em alfa, de m alfa, a posição z de cada partícula, né? Então, a gente tem isso daqui. E note que essa expressão daqui, ela nada mais é do que uma média ponderada pelas massas, né? Então, eu vou escrever aqui, uma média ponderada pelas massas. Então, dessa forma, massas maiores, elas vão ter um peso maior, né, para essa posição do centro de massa. E a gente vai ver o que significa isso agora com algumas propriedades, né? Vamos supor que, agora, né, para a gente ver algumas propriedades aqui, vamos supor
que a gente esteja num sistema com duas partículas, ou seja, que nzão é igual a 2. Então aqui eu vou supor nzão igual a 2. Vamos ver algumas propriedades, né, para esse caso, né, esse caso específico. Então, a primeira propriedade que a gente tem é que o centro de massa, então a gente está supondo aqui, por exemplo, n igual a 2, vamos pensar uma partícula 1 aqui e uma partícula 2 aqui. Eu vou fazer de tamanho diferente para indicar que tem massas diferentes, por exemplo, né? Então, a primeira propriedade que a gente tem do centro de massa é que esse centro de massa, né, que eu estou chamando aqui de Cm, ele vai estar localizado sobre a reta que liga as duas partículas. Então, o centro de massa ele vai estar numa reta que liga aqui essas duas partículas. Então, o centro de massa vai estar em algum lugar por aqui. E uma outra propriedade que a gente tem é que o centro de massa ele vai estar mais próximo da partícula mais maciça. Então, o centro de massa está mais, aqui eu estou colocando esse mais, né, mais próximo da partícula mais massiva. Ou seja, quanto maior a massa, mais próximo, né? Por exemplo, se a gente olha aqui essa configuração aqui, a gente percebe, suponha que a gente tem essa massa aqui é menor e a massa da direita é maior, então é bem maior. Significa que o centro de massa, né, ele vai estar mais próximo da partícula mais massiva, então vai estar por aqui, por exemplo, né? Então mais próximo da partícula mais massiva. Então, aqui nessa aula eu não vou provar essas duas propriedades, mas na próxima aula a gente vai provar essas duas propriedades. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.